Continuando a lista aí, então, pessoal, vamos lá, ó. Um corpo, exercício 6, tá? Um corpo lançado do solo verticalmente para cima tem posição e função do tempo, dada pela função f de x igual a 40 ft menos 5t ao quadrado, onde a altura f de t é dada em metros e o tempo t é dado em segundos. De acordo com essas informações, responda. Qual o tempo que o corpo levou para atingir a altura máxima? Primeiro, vamos organizar, pessoal, colocando do maior para o menor grau, tá? O que tem o quadrado aqui é o A. Então, na verdade, organizando, vai ficar f de x igual a menos 5t quadrado mais 40t, tá bom? Então, vamos lá. O tempo que o corpo levou para atingir a altura máxima, nós vamos resolver por x do vértice, que é menos b dividido por 2 vezes a, tá? Então, vamos lá. Quanto que vale o b? Então, vale 40. Vai ficar, então, menos 40 dividido por 2 vezes menos 5. Menos 40, 2 vezes menos 5, menos 10, tá? Menos 40 dividido por menos 10 vai dar 4. Como o tempo é medido em segundo, ele levou para atingir a altura máxima, ele gastou 4 segundos. Qual a altura máxima atingida pelo corpo? Quando a gente fala de altura máxima, é o y do vértice, que é menos delta, dividido por 4 vezes a. Eu já resolvi o delta aqui do lado, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Que deu 1.600, tá? Então, vai ficar menos 1.600 dividido por 4 vezes o a, que vale menos 5. Menos 1.600 dividido por 4 vezes menos 5, menos 20. Menos com menos é mais, né? Corta o zero com zero. 160 dividido por 2, 80 metros, tá? Então, a altura máxima que ele atingiu foi 80 metros. Os 7, gente, são... Determine para cada caso, cada uma das funções abaixo, as raízes, as coordenadas do vértice, a concavidade da parábola. Se a função admite um valor máximo ou mínimo, a intersecção com o eixo y e o gráfico. O A, f de x igual a x quadrado menos 8x mais 7. Gente, resolvendo aí o delta, deu 36, tá? E o Bhaskara, x1 deu 7 e 1, e x2, 1. Ou seja, as raízes são 1 e 7. B, as coordenadas do vértice, que é o x do vértice e o y do vértice. Resolvendo os dois dá 4e menos 9. Então, B é 4 menos 9. C, a concavidade da parábola. Se o A é positivo, a concavidade voltada para cima, né? Se é voltada para cima, ela tem um valor mínimo, até onde ela desce. Onde que ele corta a intersecção com o eixo Y? Vai ser o ponto C aqui, ó. Ou seja, 7, tá? E o F, construa o gráfico, né? Aí eu construí aqui já. Deixa eu achar aqui, ó. O meu ficou muito grande porque eu dei 1 centímetro, né? A distância, mas olha, as raízes, né? Que é o x1 e o x2 de Bhaskara, 1 e 7. O x e o y do vértice, que deu aqui, ó, é 4, né? Até menos 9, ou seja, até onde ele desce. Ele intercepta o eixo do y em 7, né? E aí, só desenhando o gráfico, beleza? Vamos lá, então. O B. B também eu já fiz quase todo. Y igual a 3x quadrado mais 4x. Resolvendo, então, as raízes 0 e menos 1,3, tá? Só você resolver certinho aí que dá esse valor. O x e y do vértice menos 0,6 e menos 1,3.
concavidade voltada para cima, já que o A é positivo. Se é voltada para cima, ela tem um valor mínimo, né? E como não tem ponto C aqui, ó, ele intercepta o eixo em 0. Aí, no caso, o gráfico fica dessa forma aqui, ó, tá bom? Vamos fazer o C. Ó, vamos lá. O C também, eu acho que até já fiz aqui, né? Aqui, ó. Menos x quadrado mais 12x menos 20. O delta deu 64, x1 e x2 deu 2 e 10, tá? O x do vértice e o y do vértice, 6 e 16, ok? O C, que é a concavidade da parábola, é voltada para baixo. Por quê? Porque o A é negativo, né? Se é voltada para baixo, ela tem um valor máximo, até onde ela sobe, com a altura máxima. E ele corta o eixo do y em menos 20. Aí, no caso, a parábola, olha, fica dessa forma aqui, ó, corta em menos 20, passa na primeira raiz, que é 1, né? Sobe até o ponto máximo, que é 6 a 16, e desce cortando a outra raiz, que é 10. Ok, pessoal?